Jesus proferiu 7 parábolas a respeito do reino dos céus. Então nós já tivemos a oportunidade de estudar as seguintes parábolas: a do semeador, a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola e a de hoje é a da rede. Olha que maravilha! Todas elas falam do reino dos céus. E nesta parábola da rede, o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos de 47 a 50, anotou: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Vejamos que quando nosso amado Mestre Jesus fala deste fim do mundo, muitos estão alardeando que os tempos chegaram, que prenunciam este fim do mundo. Mas à luz da doutrina espírita nós compreendemos que assim como acontece conosco, espíritos imortais, evoluindo espiritualmente, os planetas também evoluem. Então o nosso planeta Terra, ele vai se transformando, ele vai evoluindo para alcançar uma categoria superior. Pedagogicamente falando, Allan Kardec classificou os mundos em 5 categorias. Primeiro, mundos primitivos. Segundo, mundo de provas e expiações, é a categoria do nosso planeta Terra. Terceiro, mundos regenerados. Quarto, mundos felizes. Quinto, mundos divinos ou celestes. Antes que o nosso planeta Terra existisse, outros mundos evoluíram nessa escala. Então, quando nós pensamos nos mundos do sistema solar, o nosso é um dos mais inferiores. Mas alguém vai dizer: nós não temos notícias de habitantes em Marte. Não nas nossas dimensões, mas lá se encontram homens e mulheres habitando corpos mais ou menos densos, porque são espíritos que estão vivendo em outra escala evolutiva, que por enquanto os aparelhos terrestres não podem identificar. Carbachútel, nesta obra Parábolas e Ensinos de Jesus, afirma que a rede é a lei suprema. Então, digamos que todos nós somos esses peixes que foram envolvidos pela rede. A lei, ela nos envolve a todos. E quando se fala que a rede foi puxada para a praia e sentados começaram a separar os bons peixes daqueles ruins,
É o que nós entendemos da seleção natural dos espíritos. Quer dizer então que existe a seleção natural dos espíritos? Sim, existe. E como entender este fim do mundo? É uma alegoria. É em termo simbólico. De que mundo o Senhor está falando? Deste mundo de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de perversidade, de corrupção, enfim, de concupiscência, das coisas ruins que prejudicam a nossa vida planetária. Então, o nosso mundo vai concluir um ciclo, como já concluiu no passado, e vai entrar numa nova era. Agora, existem sinais anunciados pelo Senhor, e um deles é que o Evangelho fosse divulgado em todas as partes, em todo o planeta, e isso ainda não aconteceu. Existem aqueles que falam de determinadas datas, mas também não passam de especulações, nem 2057, não é uma data precisa. Por quê? Nós estamos falando de períodos milenares, de séculos e séculos. Nós, se nos basearmos no que a doutrina espírita nos traz, lá na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, no número de outubro do ano de 1868, ele traz uma mensagem de um espírito que assina Dr. Berry, que a transição planetária começou no século anterior, ou seja, nos anos por volta de 1750. Mas essa transição, ela é gradual. Então vejamos, o nosso planeta Terra, a sua estrutura física, a sua estrutura material, ela está se transformando. Vamos comparar o planeta Terra a um prato de mingau quente. O mingau, ele vai esfriando das bordas para o centro. O nosso planeta Terra da mesma forma. Ele, neste período de resfriamento, nós sabemos que em seu interior é o magma, é incandescente, é fogo. Essas mudanças climáticas, como nós já tivemos as eras glaciais, os terremotos, os maremotos, os vulcões, as tempestades colossais como do dilúvio, todos esses fenômenos são naturais. Agora, é necessário que haja transformação do globo físico e também da humanidade. Então, o nosso planeta, ele está neste movimento e nós, da humanidade, tanto espíritos encarnados como desencarnados, estamos sujeitos a essas interferências naturais impostas pelas leis divinas, a fim de que, mediante a elas, nós também vamos desenvolvendo as nossas potências espirituais. O nosso planeta, ele vai chegar na condição de mundo regenerado. Mas mundo regenerado não é habitado por espíritos perfeitos, não. Mas sim por espíritos benevolentes. Espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda sujeitos às provações. O que é provação? É a luta. O que mais? O desafio, a dificuldade. Então, esses obstáculos que nós encontramos, que também chamamos de vicissitudes da vida, são importantes para que nós possamos ser acrisolados, aprimorados, depurados. Então, existem
estudos a respeito destes ciclos planetários e, segundo um dos biógrafos de Francisco Cândido Xavier, chamado Geraldo Lemos, pode ser que o nosso planeta, considerando os períodos seculares, ele será, daqui a 7.000 anos, um planeta regenerado. 70 séculos. Então, que ninguém precisa ficar desesperado em pensar que não evoluiu e vai ser degradado, vai ser exilado para as fornalhas. Mas, Senhor Jesus, que fornalhas são essas? Os mundos inferiores. Como ocorreu com os espíritos do sistema do cocheiro, lá em Capela, uma das estrelas desta constelação, e um dos mundos desta constelação, ele havia sido promovido ao longo dos milênios a uma categoria melhor. E os espíritos rebeldes que habitavam este orbe foram degradados, foram exilados para o planeta Terra, lá no início da nossa civilização. Então, o que aconteceu com os exilados de Capela, que o livro A Gênese, Allan Kardec chama de raça adâmica, vai acontecer também no nosso mundo, com os espíritos que aqui persistirem no mal, serão retirados do nosso convívio e levados para mundos compatíveis com o grau evolutivo em que se encontra. Aí alguém diz assim, então quer dizer que o espírito retrograda, o espírito retroage, o espírito volta atrás da sua evolução? Não. Deus castiga? Também não. Ocorre que, com a capacidade intelectual desses espíritos, eles vão auxiliar estes mundos inferiores. Eles vão contribuir para a evolução destes mundos. Por quê? Eles ainda são moralmente inferiores, mas intelectualmente mais elevados. No nosso mundo, nós precisamos ter uma evolução intelectual e uma evolução moral, geralmente, e pode acontecer, é claro, que uma pessoa seja evoluída intelectualmente, mas moralmente ainda tem muito que evoluir. Existem pessoas que são muito inteligentes, mas de sentimentos ainda negativos, de qualidades inferiores. Mas quer dizer então que se eu estiver praticando algum mal por conta da minha ignorância, eu já serei levado para o mundo inferior? Não é assim que os espíritos irão proceder. Nosso amado Mestre Jesus fala que os anjos virão fazer essa seleção. Nós sabemos que são os espíritos superiores. Agora, para que um espírito possa ser levado para um mundo onde ainda a humanidade vive num período que nós consideramos aqui recém-saída das cavernas, olha que eu estou falando de mundos primitivos, é necessário que esse espírito já tenha chegado a uma condição que o planeta Terra não mais os comporta. Neste mundo regenerado em que o planeta Terra chegará, nós teremos espíritos ainda em condições inferiores, mas por neste período termos um número considerável de espíritos mais evoluídos reencarnados, nós teremos uma sociedade melhor. Porque esses espíritos, eles não devem ser repudiados, eles não devem ser odiados, eles devem ser amados. Neste mundo regenerado, vai prevalecer a fraternidade, a solidariedade, a igualdade. Ainda existirão diferenças sociais, mas os povos serão co-irmãos. Os povos
cooperarão entre eles. Nós estamos falando de um mundo onde muitos espíritos que nós consideramos bons estarão vivendo conosco. E aí, recordando a palestra do nosso confrade Haroldo Dutra, ele fala de um mundo onde espíritos como Sócrates estarão reencarnados, onde Beethoven, Mozart estarão reencarnados. Imaginemos um congresso espírita e quem vai abrir aquele momento de estudos será Sócrates. E quem vai tocar no piano? Beethoven. Olha que maravilha! Nós viveremos num mundo onde todas as pessoas se amam. Aquelas que não se amam, pelo menos se respeitam. Mas o mundo regenerado ainda não é um mundo feliz, mas vivendo neste mundo regenerado, em comparação com o mundo que nós vivemos hoje, será muito feliz, será muito venturoso. Então, esses nossos irmãos que ainda, como eu disse, perseveram no mal, que trazem suas consciências cristalizadas no erro, estes serão levados para essas escolas desses mundos ainda inferiores ao planeta Terra, e lá, diante das suas provações e expiações, eles vão se aprimorando e depois poderão retornar a este mundo que nós nos encontramos, mas no mundo melhorado. Não foi por acaso que o amado Mestre Jesus disse que o reino dos céus começa em nossos corações. Aí, nós vamos lembrar a lei de amor. Digamos que nós estejamos no mundo espiritual e nós amamos muito determinado espírito, que fora nosso filho, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa irmã, nosso esposo, nossa esposa, nosso amigo, nossa amiga, nosso conhecido. E aí nós estamos vivendo uma condição feliz e temos notícias que esse irmão vai habitar um orbe ainda de grandes sofrimentos, uma fornalha, conforme consta na parábola. O que nós faremos? Nós iremos descer. Aí nós iremos lá neste mundo auxiliar aquele espírito que nós tanto amamos a evoluir. Compreenderam, meus irmãos e minhas irmãs, como funciona esse mecanismo? Não é castigo, são perspectivas, são recursos das leis divinas para que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, o divino pastor, se perca. Ele disse que nenhuma das ovelhas se perderá. Quando nós falamos, mas este espírito está no mal, o que é o mal? A ausência do bem. Os nossos irmãos que são categorizados como maus, na verdade, são filhos de Deus enfermos. E nós devemos usar de indulgência. Nós devemos amá-los como são. Então, existem mundos que fecharam esses ciclos, como o nosso está neste processo, mas nós não sabemos quando acontecerá. Meu irmão, mas o nível do mar está subindo. Sim, é verdade. Alguns países litorâneos vão desaparecer sobre o mar, porque o planeta Terra, como eu disse, ele também está evoluindo na sua parte física. E a verticalização do eixo imaginário da Terra vai provocar mudanças climáticas de tal forma que no futuro nós não teremos invernos rigorosos e nem verões fora dos limites da capacidade física. Não, nós teremos estações que serão equilibradas. Viveremos num mundo onde nós não sentiremos frio e nem calor.
porque o clima será realmente temperado. Nós não viveremos apenas, em média, como a expectativa de vida de nós brasileiros, 75 anos de idade. Não, viveremos na média de 150 anos de idade. Saudáveis, felizes. E ainda muitos com 120 anos de idade namorando e querendo casar. Porque está saudável, está feliz da vida. Porque com o progresso da ciência, nós também vamos descobrindo aí recursos para a longevidade. E nós já percebemos que tem muitos irmãos que vivem mais de 90 anos de idade plenos. Existe uma região lá para o lado da Rússia que as pessoas vivem em clima frio cerca de 120 anos. Então o que eu estou falando não é imaginação, mas vai acontecer. Por quê? Muitas doenças já serão extintas. Nós não teremos essas pandemias. Muitos irmãos nossos que trabalham na saúde vão perder os seus empregos, porque nós não teremos doenças. Não teremos doenças, porque nós seremos pessoas mais saudáveis. Por que seremos pessoas mais saudáveis? Porque já somos espíritos bons. Nós adoecemos porque ainda somos espíritos que trazemos em nós as imperfeições morais. E as enfermidades nada mais são do que a manifestação desta imperfeição moral que, através destes sintomas, através dessas dores que nos provocam, nos levam a esse aprimoramento desses sentimentos que ainda trazemos em nós e que precisam ser transformados. Um exemplo. Irmãos nossos que se entregaram no passado à sensualidade por conta da beleza física. Pode reencarnar e trazer problemas graves de saúde na apresentação pessoal. Problemas de pele, como a hanseníase, como o pênfigo, que é vulgarmente chamado de fogo selvagem. Por que alguns irmãos nossos trazem inibições intelectuais, o que nós chamamos de deficiência intelectual ou de transtornos mentais delirantes? É porque muitos deles se mataram no passado, abusaram da inteligência, manipularam, induziram as pessoas ao erro e aí reencarnam trazendo estas disfonias mentais, esses problemas físicos, esses problemas de saúde, justamente como expiação, que é um recurso da lei divina para que ele seja reajustado espiritualmente. Não é castigo, é um processo educativo, porque nós aprendemos com as doenças, nós aprendemos com as enfermidades. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Então quer dizer que o planeta Terra nunca vai acabar? Quem disse? Os mundos, eles também chegam aos seus finais. Os planetas também têm seus ciclos. Assim como nós temos a infância, a adolescência, a juventude, a madureza e a velhice, os mundos também nascem, se desenvolvem e chegam ao fim. Na obra O Fim do Mundo, de Camille Flammarion, astrônomo francês, membro da Sociedade Espírita de Paris, contemporâneo de Allan Kardec, ele fala a respeito do fim do mundo. E hoje a ciência é muito importante que nós consideremos, que Allan Kardec afirmou que, se em algum ponto a ciência mostrar que o Espiritismo está errado, que nós fiquemos com a ciência. O nosso Sol também, ele já está na madureza. Daqui a alguns bilhões de anos, o nosso Sol vai se transformar de tal forma que o nosso planeta Terra também vai sofrer as consequências. Mas daqui a bilhões de anos,
nós estaremos em outro nível de vida espiritual. Nós estaremos em outras condições. Então, é importante que nós aproveitemos essas oportunidades de estarmos reencarnados e trabalharmos para que tenhamos um futuro melhor. Alguém aqui pode se perguntar, mas eu vou ter que ficar no planeta Terra muito tempo? Olha, meu irmão, olha, minha irmã. Vai sim. Ah, mas eu não queria. E quais são as credenciais espirituais que você tem para ser promovido para um mundo melhor do que o planeta Terra? Mas quais são essas credenciais? O que quer dizer isso? Meu irmão, eu estou falando de virtudes espirituais. Você já é benevolente com todas as pessoas indistintamente. Você usa de indulgência irrestritamente. Você perdoa todas as ofensas. Você é capaz de sacrificar a sua vida por alguém que você não conhece. Qual é o seu nível de renúncia? Até onde você é capaz de fazer o bem para as pessoas, ao ponto de privar-se do necessário para que o outro não morra de fome. Então, por aí vai. Ah, mas eu acho que ninguém tem essas credenciais. Olha, nós não conhecemos todo mundo. À época de Allan Kardec, tínhamos no planeta Terra cerca de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de espíritos encarnados. Onde é que estavam esses espíritos antes? Muitos estavam em outros mundos. Muitos foram para cá degradados. Muitos de nós aqui estamos que viemos de outros orbes. E às vezes estivemos em condições até piores. Ou, quem sabe, melhores. Talvez. Mas para que nós possamos ter a aprovação para vivermos num mundo superior à Terra, sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes foi convidado pela mãe de Jesus para habitar um mundo superior. E aí, ele humildemente agradeceu e pediu a ela permissão para ficar mais um tempo aqui. E aí, ele recebeu a aprovação para ficar mais 100 anos. Mas depois, o tempo que ele quisesse, graças a Deus. Assim é o que nós ficamos sabendo através das informações da literatura espírita. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito que todos nós sabemos, dedicado ao Cristo há milênios. E quando eu falo dedicado ao Cristo há milênios, estou falando de alguém que se esforça para vivenciar os ensinamentos de Jesus. O mesmo convite que o Dr. Bezerra de Menezes recebeu, nós também podemos receber. Portanto, façamos o melhor de nós. Se já descobrimos que somos muito orgulhosos, vamos transformar esse sentimento. Egoístas, sejamos mais solidários. Vamos sair do nosso comodismo, de dizermos a nós mesmos: eu não posso quase nada. Você pode sim fazer alguma coisa pelos semelhantes, porque é trabalhando no bem que nós vamos nos melhorando espiritualmente. Qual é a ponte que nos liga a Deus? O próximo. Portanto, vamos fazer o melhor, tudo que estiver ao nosso alcance, para que quando houver esta seleção natural dos espíritos, que nós sejamos aqueles que estão inseridos na bem-aventurança que Jesus proclamou na montanha, ao dizer: bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe, ampare e ilumine. E gratidão a todos. Obrigado. Vamos todos fazer a prece do Pai Nosso por este momento tão grandioso, enquanto Adalto e os médiuns preparam para dar o passe. Nós vamos com muita fé, com muita esperança, unirmos
nos nossos sentimentos, como se estivéssemos todos de mãos dadas na prece que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Então vamos todos